Abençoados, melhor dia. Seja bem-vindo a mais uma ministração do Evangelho da Graça de Deus, onde nós vamos falar a respeito dos mistérios que esteve oculto desde os tempos eternos e que, através do apóstolo Paulo, foram revelados a nós, a Igreja de Cristo. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo ao vivo, você que está aí pela gravação. Para nós é uma honra muito grande, é um privilégio para mim ter você participando desse momento, não é isso? Vamos aqui falar a respeito da palavra do nosso Pai. Deixa eu me apresentar, talvez você não me conheça, não é isso? Meu nome é Neilton Cardoso e falo a partir aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Somos a Igreja de Cristo em Graça. E o nosso pastor, como nós gostamos aqui de está falando, Cristo Jesus, o ressuscitado, o único pastor da igreja. Não existe outro pastor da igreja, abençoado. O pastor da igreja é Cristo, porque foi ele que morreu e deu a vida, deu sangue pela igreja. No terceiro dia ele ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Somos um só espírito com ele. Gostaria também de convidar você a compartilhar a mensagem. Gostaria de convidar você a participar conosco nesse trabalho que é divulgar essa palavra para que esse conhecimento chegue a outros irmãos e eles possam ter um entendimento iluminado e se libertar dessa mentira chamada religião, que tem aí prendido muitos dos nossos irmãos, assim como nós também estávamos, não é isso? E também, se for possível, se você ainda não é inscrito no nosso canal, te peço aí que se inscreva no nosso canal, para que a palavra corra e seja glorificada. É necessário que se faça assim para que outros também alcancem essa verdade que mudou nossa vida, essa verdade que mudou tudo em nós, não é isso? Agora nós conhecemos a Deus e somos conhecidos de Deus, porque conhecemos a sua palavra. Temos aqui um tema bem interessante, não é isso? Gostaria de agradecer primeiro aos meus irmãos aí que têm a coragem, né, de aparecer no Facebook e estar falando dessa palavra. Coloque aí o seu endereço, coloque aí o e-mail, o que for preciso para que essa palavra corra e seja glorificada. Coloque o endereço para que nós possamos fazer essa palavra correr e ir mais longe. Também gostaria de agradecer aos meus irmãos que temos mandado aí correios, temos recebido bastante correios de todos os nossos irmãos, do Brasil, da África, de Portugal. Muitas pessoas têm aí nos mandado correio. Alguns, você sabe, né? Bem educados, mas faz parte aí do processo, né? O importante é que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo, nos acompanhando. Minha amiga abençoada, Júnia Kátia. Olha, abençoada, é uma honra para mim ter você aqui. Um abraço aí no seu amado esposo, não é isso? Muito obrigado pela sua participação. Me sinto honrado de saber que a abençoada está aí. Da mesma maneira, todos que estão aqui, eu não consigo ler o nome de todos devido à debilidade. Bom, então vamos dar início aqui ao nosso assunto que nós separamos para hoje, que é o seguinte: profetas, Jesus e Paulo. Vamos ver aqui uma concordância que há entre esses três, apesar que profetas foram muitos, mas falaram o mesmo, não é isso? As profecias que eles trouxeram, mandadas por Deus, foram também faladas por Jesus e Paulo também explicou. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, gostaria que você pegasse a sua Bíblia, nos acompanhasse. É importante você acompanhar a leitura, não é isso? Não fique só acreditando em tudo que você ouve, não. Confira, anote, tá bom? Vamos ver aqui a Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Roma, no capítulo 16, verso 25, que diz assim: ora, vamos falar aqui de Deus. Ora, aquele que é poderoso, quem é? Deus, esse poderoso é Deus, para vos confirmar, para te dar certeza, para te garantir, mas segundo o meu evangelho. Evangelho de quem? Do apóstolo Paulo, que foi dado ao apóstolo Paulo. E a pregação de Jesus Cristo. Tem isso também, não é só o evangelho de Paulo, tem esse evangelho de Paulo e a pregação de Jesus Cristo. Mas conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. E o verso 26, mas que se manifestou agora
Agora quando? Quando Paulo recebeu essa revelação. Ele se notificou, olha só, se notificou, estava também escrito pelas escrituras dos profetas, não é qualquer escritura, as escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações. Veja, abençoado, que não é a todas as tribos, todas as nações, para obediência da fé. Não é para obediência da lei, não, é obediência da fé. E para completar aqui o capítulo, verso 27. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Amém. Então, abençoados, veja bem, o apóstolo Paulo está aqui falando de uma concordância entre os profetas, a pregação de Jesus Cristo, com os mistérios que estavam ocultos. E veja bem que ele diz aqui que todos falando o mesmo, não tem diferença não. Um garantindo o outro, um confirmando o que o outro fala, apesar de ser em tempos diferentes. Os profetas bem lá atrás, que terminaram em João, pois veio Jesus falando o mesmo, e Paulo veio explicando o mesmo que os profetas escreveram e que Jesus também falou. O que Paulo pregava? Lá em Romanos capítulo 1, versículo 5, diz que ele pregava obediência à fé por graça e apostolado. É isso que ele pregava. Para se obedecer à fé, tem que ter graça e apostolado. E isso já era falado pelos profetas e também anunciado por Jesus de Nazaré, que a obediência teria que vir por fé. Lucas capítulo 17, versículo 20, diz que Jesus falou que o reino de Deus que estava por vir, não vinha com visível aparência não, era aqui dentro, na mente, era por fé. Não era o que você ia ver, não, eu estou vendo o reino, não. Jesus falou em Lucas 17, 20, que não era por aparência, era no Espírito abençoado. Só que o que os apóstolos profetizaram e o que Jesus falou, não tinha explicação, não tinha revelação. Foi necessário vir o apóstolo Paulo para explicar o mesmo que eles escreveram e Jesus falou. Colossenses capítulo 1, 26, diz que os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Passou lá por Davi, passou por Salomão, passou por Isaías, passou por Jeremias, Daniel, aquela turma toda. Eles só falavam, mas não tinha explicação. Nenhum deles explicou nada. Foi necessário chegar o apóstolo Paulo e explicar exatamente o que eles profetizaram e o que Jesus falou. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos ver aqui um exemplo que foi falado lá atrás, mas que não teve explicação. Zacarias, capítulo 3, verso 9. Olha o que o profeta Zacarias, ele falou. Profetizou. Verso 9. Preste bem atenção. Para você que tem um olho iluminado, os olhos iluminados, veja que não é um vocabulário conhecido nosso. Porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué. Aqui Zacarias profetizando. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura. Diz o Senhor dos Exércitos. Palavras de Deus na boca de Zacarias, do profeta Zacarias. Vírgula. O que tem aqui no finalzinho? Tirarei. Olha o tempo do verbo. Tirarei para o futuro. Tirarei a iniquidade desta terra. Qual terra? Do mundo todo? Em qual terra que estava o pecado? Em qual terra que estava a iniquidade? Do povo judeu. Em um único dia. Tirarei, futuro, em um dia, a iniquidade desta terra. Foi o que profetizou o profeta Zacarias. Jesus de Nazaré, quando estava aqui, ele procurou João Batista. João, capítulo 1, versículo 29. João Batista, quando viu Jesus, muitos anos depois do profeta Zacarias, o que foi que João Batista viu? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Por que ele falou que tira? Porque Jesus estava presente. E assim, naquela época ali, estava pertinho ali, Jesus iria tirar o pecado do mundo que havia sido profetizado por Zacarias. Veja que é o mesmo, tira o pecado do mundo lá na cruz. João capítulo 1, versículo 29, depois você vê. Pouco de anos depois, veio o apóstolo Paulo e escreveu o seguinte, em Hebreus capítulo 9, versículo 26. O apóstolo Paulo escreveu que um só sacrifício, ali na consumação dos séculos, ali na cruz, Cristo aniquilou, tirou o pecado, o mesmo que foi profetizado pelo profeta Zacarias lá no passado, o mesmo que foi profetizado e falado por Jesus ali em João Batista,
o apóstolo Paulo escreveu explicando que o que foi que aconteceu na cruz. Cristo tirou o pecado. Não é a mesma coisa? Não estamos falando mesmo? Zacarias para um tempo futuro, bem lá para frente. Agora, João Batista foi para o presente dele ali, porque Jesus estava ali, iria tirar o pecado ali. Paulo, já tempo passado, já tinha passado da cruz para um tempo passado, já havia acontecido. Mas, veja bem, abençoados, todos eles, tanto Zacarias, Jesus, Paulo, falando o mesmo, a mesma mensagem, o fim do pecado, que aconteceu na cruz de Cristo. Quando Cristo morreu, ele deu fim à lei, vamos falar aqui um pouquinho mais para frente sobre isso, e sem lei, sem pecado, porque era a lei que dava força ao pecado. Tudo o que foi profetizado, tudo anunciado e explicado tinha a direção da cruz, abençoada, e a volta de Jesus Cristo. A Bíblia toda, tudo só tem uma direção. Era a morte de Cristo e a volta de Cristo. A direção uma só, não adianta você que não, porque esse texto aqui, esse acontecimento está voltado, né? Tudo, de Gênesis a Apocalipse, abençoado, tudo se converge na cruz de Cristo e na sua volta, que aconteceu naquele tempo. Não existe outro propósito. Tudo relacionado a isso, a cruz e a volta de Cristo. Não procure outra razão para as profecias, não procure outro motivo, a não ser esse. Cristo na cruz e ele voltando como havia prometido. Agora, o que a religião não entende, isso aí, eu passei alguns anos na religião, se você passou lá, você também sabe disso, a religião não entende que tudo já foi cumprido. Todas as profecias já foram cumpridas. Os profetas, o que Jesus falou, o que Paulo escreveu, tudo já foi cumprido, tudo já foi consumado. Essa aqui é o que nós estamos aqui sempre falando. Olha só, vamos ver aqui, ó, tudo já foi consumado, a começar pela cruz. Vamos aqui no livro histórico de João, e você vai ver aqui uma coisa bem interessante, se você não conhece esse verso. João 19, olha o que ele diz aqui. João 19, o verso 28. 19, 28. Vamos ler. Abra sua Bíblia, por favor. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, palavra de Jesus, para que a Escritura se cumprisse, veja bem, os profetas falaram disso aqui, se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre, um esponja, e pondo num isopo, lhe chegaram à boca. O verso 30 diz assim, ó, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, o que foi que Jesus disse ali na cruz, nos últimos minutos? Está consumado. Terminou, Zé Fini, acabou. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está ou não está consumado? Tudo que foi escrito, tudo que foi prometido, foi consumado ali por Jesus Cristo. Foi consumado. Nós, veja bem, nós cremos que o propósito da cruz foi consumado. Nós cremos assim, que tudo que havia sido prometido, foi Deus mesmo, a palavra de Deus que estava empenhada ali, ele consumou todas as coisas. Isaías capítulo 53, veja bem, diz lá que ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Você conhece bem esse verbo, a religião conhece bem esses versos. Tudo era uma profecia para o povo de Israel. Tudo já foi consumado. Não espere que alguma coisa mais aconteça. A profecia cumprida ali na cruz está consumado. O próprio Cristo, o próprio Jesus ali ele falou, vamos ler aqui, ó, mais uma vez aqui, ó, o verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, deu vinagre para ele beber, para se cumprir o que estava escrito lá pelos profetas, ele disse, o próprio Jesus disse, não foi outra pessoa, não foi Paulo que disse, não foi o profeta, o próprio Jesus, o próprio Deus ali encarnado disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Abençoados, veja bem, ser cristão, porque todo mundo, não, eu sou cristão, ser cristão é isso, é crer que Cristo já consumou tudo na cruz. É isso que é ser cristão. Eu sou cristão. Então você tem que crer, você está chamado, pelo menos é isso que você entende, que você está chamado a crer que Cristo já consumou todas as coisas ali na cruz.
É isso que é ser cristão. Mas veja bem, o que ele aniquilou ali na cruz? Ele aniquilou o pecado, nós acabamos de ler aqui, não é isso? Lá em Hebreus capítulo 9, verso 26, diz que com um sacrifício, quando ele entregou o Espírito, ele disse que está consumado, ele acabou com o pecado, acabou com a lei de Moisés. E mais, destruiu o diabo. Oh, abençoado, olha, se você é cristão, você tem que crer que você não tem pecado, você tem que crer que o diabo já foi destruído. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que a morte de Cristo, este consumado que ele falou ali na cruz, trouxe por consequência a destruição do diabo. Depois você lê lá que ele participou de carne e sangue para que pela sua morte destruísse aquele que tinha o poder das trevas, a saber, o diabo. Eu não sei o que você pensa o que é diabo, né? Se é um espírito, se não sei o que é, mas seja o que for, foi destruído. Esse é o meu papel de cristão, crer na palavra do meu Pai. Se você se diz cristão, é nisso aqui que você tem que crer. Mas, vamos falar aqui, na cruz, Cristo, ele deu fim a algo que sustentava todas as coisas. Ele deu fim à lei de Moisés. Na cruz, Cristo acabou com a lei de Moisés. Romanos, capítulo 10, verso 4. Acho que toda reunião nós falamos isso. Todas as nossas pregações aqui, são 200 e tantas que tem por aí, todas nós falamos isso. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Está escrito lá, Romanos, capítulo 10, anote aí, veja. Romanos, capítulo 10, verso 4. Que o fim da lei, a lei de Moisés, veja bem, a lei de Moisés, quando nós falamos de lei, não vai pensar que é a lei de trânsito, que é a lei do Bolsonaro. Não, essa aí continua. É a lei de Moisés, 613 mandamentos que estavam valendo até a cruz, lá de Moisés até a cruz, porque na cruz Cristo terminou com a lei. O que também, abençoado, foi anunciado pelos profetas e pelo próprio Jesus de Nazaré. Veja que Jeremias, olha só, os profetas também falaram a respeito desse assunto. Jeremias capítulo 31. Olha só, o que foi que Jeremias falou a respeito, ele profetizando aqui. Deus mesmo falou, 31. Jeremias 31. Ele fala assim, eis que dias vêm para o futuro, olha a profecia para o futuro, na boca aqui de Jeremias. Estes dias vêm, diz o Senhor, o próprio Deus, em que farei um concerto novo. Então, o velho vai ficar para trás. Se vai fazer um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. E o verso 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, conforme a lei ia acabar, a promessa que a lei ia terminar. No dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles invalidaram o meu concerto, apesar de que não haver depositado, diz o Senhor. Então, a lei, o povo não cumpriu, o que Deus fez? Acabou com a lei e estabeleceu a graça. O verso 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, do 31 a 33. Deus anunciando por Jeremias o fim da lei. Se ele estabeleceu um novo concerto, um novo pacto, com certeza ele ia tirar a lei. Mateus 26, 28, o próprio Jesus também falou mesmo. Vamos lá em Mateus, para você ver quantos anos depois, aí veio Jesus, em Mateus 26, 28, ele também disse que ia acabar com a lei aqui. Antes da cruz ele anunciou, 26, 28, ele disse assim, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ele pegou um cálice com vinho e disse isso, testamento que é derramado por muitos, não por todos, por muitos, para a remissão dos pecados. Um novo testamento. Ele estava anunciando ali que depois da sua morte na cruz, o seu sangue iria trazer um novo testamento, dando fim à lei. Jesus simbolizava com vinho o sangue do Novo Testamento, que seria o fim da lei. Deus não iria estabelecer um novo pacto deixando a lei. Imagina o mundo com os dois pactos, a lei e a graça. Seria como o Brasil, imagina só, o Brasil sendo administrado aí com a lei lá do Império e com a lei da República. Não vai ficar as duas. Lá o Marechal botou a República, não, mas deixa as duas. Isso é impossível, abençoado. E Deus é da mesma maneira. Não poderia ficar a lei e ficar a graça.
Ele tirou a lei de Moisés, e estabeleceu a graça ali na cruz. Paulo, escrevendo a Roma, nós já lemos e vamos repetir aqui, né? Romanos capítulo 10, verso 4, diz o mesmo que Jeremias e o que Jesus falou, que haviam falado lá, o fim da lei. É o mesmo. Os profetas anunciaram, Jesus falou e o apóstolo Paulo explicou em Romanos 10, 4, que Cristo ali na cruz cumpriu o que o profeta Jeremias havia falado lá atrás e que Jesus tinha anunciado ali naquela noite da Páscoa, ali, que ele passou ali com os discípulos ali. Mas veja bem, uma coisa bem importante que nós aprendemos, você precisa entender também, já que você é um cristão. Quando nós falamos fim da lei é Cristo na cruz, e é verdade, ali na cruz, Cristo acabou com a lei, está escrito, não é isso? Nós falamos aqui, no sentido espiritual. Preste bem atenção nisso, no sentido espiritual. Por que espiritual? Porque depois da cruz, Deus não julga mais ninguém, Deus não olha para ninguém segundo a lei de Moisés. Deus não vai te julgar segundo a lei de maneira nenhuma, porque ele, no âmbito, no sentido espiritual, ele mesmo acabou com a lei, então ele não vai julgar ninguém. Não adianta você apresentar, está em pecado, e não vai, porque não é mais segundo a lei. E só que as práticas da lei, elas continuaram. Mesmo Cristo ali na cruz morrendo e terminando com a lei no sentido espiritual, as práticas lá, os lavatórios, os sacrifícios, a matança lá de animais, os sacerdotes lá recebendo lá as ofertas, tudo continuou acontecendo. Por quê? Porque até o ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém, o templo que recebia as ofertas, o templo que eram feitos os sacrifícios da lei, ainda estava de pé, ainda estava erguido o templo. Cristo morreu, ressuscitou, acabou com a lei no sentido espiritual, não existia mais lei, mas o templo continuava e o povo continuou a fazer os sacrifícios. Então, no sentido visível, no sentido físico, o templo precisava ser derrubado para, de fato, dar fim à lei de Moisés. Porque se o templo estivesse em pé até hoje, as práticas estavam até hoje. E iria parecer que o sacrifício de Cristo na cruz era uma brincadeira, era uma mentira. Então, o que aconteceu? O templo foi derrubado no ano 70. Houve uma invasão lá em Roma, de Roma. Você sabe lá o general Tito, lá e por ordem de Deus, é claro, e derrubou tudo. Então, aqui agora chegamos, né, na segunda razão pela qual os apóstolos, Jesus e Paulo, sempre falaram o mesmo. Que razão é essa? A volta de Jesus nas nuvens. Olha, é um evento que é aguardado por toda a religião. Eu passei quase 35 anos da minha vida, né, olhando para o céu, olhando para as nuvens, esperando a volta de Jesus nas nuvens, não é isso? Porque, olha, pessoal, porque é para onde todas as coisas, tudo que está escrito é direcionado. É a morte de Cristo, vamos repetir isso. Tudo aqui, todas as profecias, tudo que Jesus fez, os milagres, tudo o sofrimento dele, tudo que ele disse, tudo só tem essa direção. Foi a morte dele na cruz e a volta dele nas nuvens. Tudo direcionado para isso, tudo que está escrito. A volta de Jesus nas nuvens e visto, veja bem, visto por todo olho. Por todo olho. Lá em Atos 1:11, quando Jesus estava subindo, naquele momento que ele estava se despedindo lá dos discípulos, diz que apareceram 2 homens de branco do lado dos discípulos e falaram para eles assim, olha, por que eu estou espantado, admirado e olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira, retornará nas nuvens para vós, da mesma maneira. Agora, veja bem, é uma coisa muito séria que nós vamos falar, porque isso aqui vai em encontro o que diz a religião. A religião, ela não entende, que Jesus já voltou. Não fique assustado, vamos aqui repetir. Jesus já voltou. Aquela promessa que ele fez lá em Atos 1:11, lá para os discípulos, aqueles 2 homens, já aconteceu. Ele já voltou. Nós temos aí no YouTube
um tema com esse título, Jesus já voltou, onde nós tratamos aí com bastante detalhes sobre esse assunto. Depois você procure lá o nosso canal no YouTube, né? E aproveite, se inscreva lá no canal, aperta lá o sininho e veja lá, Jesus já voltou. Os profetas falaram assim, ó, vai acontecer, está muito longe, mas vai acontecer. Daniel, vamos aqui a Daniel, olha só, Daniel, deixa eu achar aqui Daniel, aqui está Daniel no capítulo 12, olha só o que disse aqui o profeta Daniel. Vamos ver aqui primeiro o profeta, depois vamos a Jesus e depois vamos a Paulo. Vê que os três vão falar a mesma coisa. Daniel, muitos anos lá atrás, o que ele disse aqui? Ó? Daniel, capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Olha o que ele diz, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo, mesmo que Jesus vai falar em Mateus 24. Naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E o verso 4, pule para o verso 4, diz assim, ó, e tu, Daniel, olha que o tempo que iria acontecer isso aqui, ó, olha só, a grande tribulação, olha só. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Guarda isso, bota na gaveta e tranca, até o fim do tempo. E não era ali no tempo de Daniel, era para o futuro. Muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência, o conhecimento, quando diz ciência, o conhecimento se multiplicará. Isso foi o que disse Daniel, profetizando que iria acontecer alguma coisa muito mais para frente. Estava escrito que só iriam participar aqueles que se achassem escrito no livro da vida, falando da volta de Jesus. E mais, Jesus, veja bem, Jesus falou que vai acontecer na geração dele. Aqui, abençoado, olha, aqui é que está o segredo aí, a cereja do bolo. Jesus falou, prometeu lá para os discípulos que iria acontecer a sua volta na geração dele. Lá Daniel disse que, ó, lá no futuro, lá para o futuro. Mas veja aí Mateus 24. Vamos ler aqui, Mateus 24. Vamos ler aqui o verso 3. Mateus 24, 3. Não temos aqui muito tempo para falar sobre esse assunto, tem outras coisas para falar, mas veja bem, 24, 3 diz assim, ó, estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus estava lá sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, tete a tete, olho a olho, olha só, dizendo, fizeram 3 perguntas para Jesus. Preste bem atenção, abençoado, nessas 3 perguntas que eles fizeram para Jesus, no particular. Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? A essas outras coisas, está relacionado aqui em cima, seria a derrubada do templo, não é isso? A sua vinda e o final do mundo. E o que nos interessa aqui é a sua vinda. E veja lá no verso 34 agora, o que foi que Jesus respondeu para eles. No verso 34. O capítulo todo, Jesus vem aqui dando características de coisas que iriam acontecer para essa vinda acontecer. E no verso 34 ele responde assim de forma definitiva e bem esclarecedora quando seria a volta dele nas nuvens, que foi prometida lá para os discípulos. Ele diz assim, ó, em verdade, disse Jesus, em verdade, se você é cristão, você acredita nisso aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Não passará esta geração, geração de quem? Geração de Jesus, abençoado. É ele que está falando, esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? A derrubada do templo, o fim do mundo e a volta de Jesus. Entenda bem que o fim do mundo é o fim da lei, é o fim de um ciclo, de um pacto. Não é o mundo cósmico não, abençoado, é o mundo lá da lei. E principalmente, ele iria acontecer na geração dele, a volta dele. Ele está falando, não vai ser nessa geração. E Paulo explicou, veja, assim, ó, está bem próximo. Veja o que Paulo falou aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses,
Veja o que diz aqui o apóstolo, que explicou o que os profetas escreveram, profetizaram e o que Jesus falou. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, veja aqui o verso 16. Ele fala assim: porque o mesmo Senhor, não é outro não, é o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, descerá do céu, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, olha com bastante carinho, com bastante atenção, com olhos iluminados, com a mente de cristão, o verso 17, que diz assim, ó: depois quem? Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então ele diz: depois nós, o que ficarmos vivos. Abençoado, estar vivo naquela época, porque ele falou isso, Paulo falando nós, porque se fosse para a nossa geração, ele falaria vocês, aquele povo lá da frente. Não, mas ele falou nós que estamos vivos. Eu não estava vivo lá, eu não era nem nascido ainda. Você estava lá para se unir a Paulo e falar: nós que estamos vivos seremos arrebatados, estaremos na volta do Senhor? Claro que não. Nós que estamos vivos daquela época, daquela geração. Paulo não alcançou esse dia. Paulo não foi alcançado por esse dia. Ele morreu antes, mas aqueles que estavam lá, tem muitas pessoas abençoadas que foram prometidas por Jesus que participariam daquele dia. João, o apóstolo João, foi o que Jesus prometeu que participaria dessa volta, que não morreria antes da sua volta. Os soldados que espetaram ele lá igual churrasquinho lá na cruz, também foi falado lá em João, no Apocalipse, que estariam vivos na sua volta. E outras pessoas, o próprio Jesus diz: muitos de vós estarão aqui ainda. E essas pessoas já morreram, abençoado. Se Jesus não voltou ainda, essas pessoas têm que estar vivas. Isso é impossível, impossível. A promessa era para a geração de Jesus e a geração de Paulo. Por isso que Jesus falou: nessa geração, e Paulo falou, nós que estamos vivos, vamos participar daquela geração. Os profetas, veja bem, os profetas, Jesus e Paulo, tudo ligado. Não tem assim, né, que os profetas falaram de um assunto, aí veio Jesus e embolou o meio de campo, e Paulo fez lá um apanhado. Não, pessoal, tudo ligado, tudo no mesmo assunto, tudo com as mesmas coisas. O tema foi sempre o mesmo: a cruz de Cristo e a volta de Jesus nas nuvens. Os profetas anunciaram o fim do pacto. Sempre falaram que o fim da lei iria acabar, a lei ia ter um fim. Os profetas sempre anunciaram isso. Nós lemos lá em Jeremias, Jesus foi o fim daquele pacto. Jesus foi o próprio, quando ele morreu ali na cruz, ele acabou com esse pacto, acabou com a lei de Moisés. E Paulo explicou o fim do pacto. Sempre lemos aqui: o fim da lei é Cristo. Esse conhecimento, esse entendimento foi dado ao apóstolo Paulo. Esses homens abençoados sempre falaram o mesmo. A Bíblia está aí há anos e anos, mas não havia explicação. Só o apóstolo Paulo que recebeu essa explicação. Sempre anunciaram a troca dos pactos. Veja aqui em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, no verso 1, diz assim, ó: havendo Deus, olha só aqui, quantas vezes, quando eu estava lá na religião, eu li esse verso aqui, mas não entendia nada, mas depois que meus olhos foram iluminados, que eu vim entender. Diz assim, ó: havendo Deus, antigamente, no pacto antigo, a divisão do apóstolo Paulo é antes da cruz e depois da cruz. Quando ele fala antigamente, ele está falando antes da cruz, antigamente. Falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, Deus, antes da cruz, falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Antes da cruz era pelos profetas, mas não era diferente de Paulo. A nós falou-nos nesses últimos dias, depois da cruz, pelo Filho, pelo mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, depois da cruz, abençoado. A religião, veja bem, a religião, ela espera o que já aconteceu.
Se você procurar um lugar chamado igreja evangélica, principalmente, eles vão lá estar sempre esperando alguma coisa, porque eu vivi assim, eu passei mais de 30 anos, 35 anos esperando. Eu esperava, o que eu esperava? Eu tenho certeza que você esperava também. Perdão dos pecados. Você, olha, o dia que Deus me perdoar, você esperava ser reconciliado com Deus, né? Eu vou me juntar a Cristo, eu vou me reconciliar. Abençoados, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz que Deus mesmo, o próprio Deus, estava ali na cruz, reconciliando com ele os seus filhos. Você e eu fomos reconciliados ali. E mais, não levando em conta os nossos pecados. Do que você vai se arrepender se na cruz Cristo desconsiderou o seu pecado? Lá na cruz. Não adianta você chegar para fazer a oração: Senhor, perdoa os meus pecados. Ele vai olhar para o meu filho: eu vou te perdoar do quê? Se eu já esqueci os teus pecados, não tem nada. Você plante certo para colher certo. É isso, porque de Deus não se zomba. O que você planta, você colhe. Mas pecado, Deus te vê de pecado? Não, porque na cruz ele estava lá. O próprio Deus estava lá em Jesus, em Cristo, reconciliando consigo a mim e a você, não considerando pecado. Pense nisso. Veja o que está escrito. 2 Coríntios 5, versículo 18 e verso 19. A religião espera, né, santidade, né? E como tem culto de santidade. Efésios 5, 27 diz que Deus se entregou a Ele mesmo para te ver santo. Sabe como é que Deus te vê quando olha para você? Santo, perfeito. Porque Ele mesmo se entregou a você, por Ele, a Ele, por você. A religião está aí, ó, salvação. Não, eu espero, né? Vamos trabalhar, vamos se esforçar para ser salvo. 2 Timóteo 1,9 diz que Deus nos chamou, nos escolheu antes dos tempos eternos para a salvação, não segundo as nossas obras, mas segundo o querer dele, segundo o propósito dele. Foi assim que nos salvou. Então não adianta você procurar salvação, porque você já é salvo. Quando você chegou nesse corpo de carne, lá na barriga da sua mamãe, você já chegou salvo. Entendeu? Porque ele te escolheu para a salvação. Se você se perder, Deus errou na escolha. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Cabe na sua cabeça Deus errar? Porque eu não quero, então Deus errou? Não. Nada muda o decreto de Deus. Então, teve um profeta que falou lá, Deus falou através de um profeta: farei toda a minha vontade. E foi vontade dele salvar você. Então não adianta você procurar salvação, que você não vai se salvar e você nem vai se perder. Porque Deus quis você. E também a religião está esperando aí, ó, a volta de Jesus nas nuvens. Abençoado, tudo já foi feito na troca dos pactos. Quando acabou a lei e veio a graça na morte de Cristo e na destruição do templo, foi onde os pactos foram trocados. Acabou, houve um câmbio, como diz os nossos irmãos lá do espanhol, houve um câmbio, houve uma mudança, saiu a lei, Cristo voltou, entrou a graça, tudo foi consumado. E veja, abençoado, uma coisa, pasmem os senhores, que eu vou lhe falar agora, pasmem os senhores, está tudo na Bíblia. É isso que a religião não quer engolir. Tudo que nós falamos aqui, nós lemos aqui. Cristo acabou com o pecado, destruiu o diabo, já voltou, já nos reconciliou, escreveu o nosso nome no livro da vida, já nos salvou. Tudo está na Bíblia. Os profetas anunciaram, tudo anunciado pelos profetas. Eles falaram: vai vir um tempo aí que Deus vai consumar todas as coisas. Jesus veio e realizou tudo que foi prometido, que foi anunciado pelos profetas. E o apóstolo Paulo coube a ele a missão de explicar que tudo já foi consumado. Porque Cristo consumou, mas não explicou. Ele mesmo disse lá uma certa vez: eu gostaria de explicar, queria falar mais, mas não posso, porque o pacto que ele estava não era um pacto de explicações, era um pacto de obras. A lei era um pacto de obras. Ele queria até explicar, de vez em quando ele soltava umas coisinhas, né? Mas ele não podia explicar. Ele disse: quando eu for, o Espírito da Verdade vai vir. E esse Espírito da Verdade é que vai explicar toda a verdade. Toda a verdade. E quando Paulo chegou, foi no paraíso, Deus falou para ele lá
Olha, explica lá que a lei acabou, explica lá que eu tirei o pecado, que os meus filhos estão santos e que ninguém pode se perder, que antes da fundação do mundo eu escolhi todos os meus filhos, já está todo mundo separadinho e no tempo certo de você manifestar, vão participar de um corpo de carne, vão ter uma experiência na carne e depois eu trago todo mundo de volta, porque é um propósito meu, um propósito de Deus abençoado, não é propósito do seu. Isso aí você não tem participação. Você participa aqui nesse corpo de carne. A nossa oração, abençoado, veja bem. A nossa oração é que os olhos do nosso entendimento, do seu entendimento, já estão iluminados para entendermos que tudo já foi consumado. Já acabou. Não procure obras. Vou ler aqui só mais um verso aqui, Efésios, capítulo 2, no verso 10. Olha o que ele disse. Por quê? Por quê? Efésios 2,10. Por quê? Somos feituras suas, feituras de Deus. Você não é qualquer coisa não, pessoal. Não é porque você não sabe o que eu faço. Você precisa então saber o que foi que Cristo fez por você. O que você faz, eu sei, porque eu também faço. Tenho carne igual a você. E diz mais, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para que Deus te criou em Cristo Jesus? Para as boas obras. É para isso que Ele te criou, para as boas obras. As quais Deus, o próprio Deus, não foi você, foi o próprio Deus, preparou para que andássemos nela. Esse é o propósito de Deus aqui, na nossa vida aqui, para que nós andássemos em boas obras. Para isso, Ele consumou tudo, quando Ele morreu naquela cruz e quando Ele acabou com a lei, quando Ele voltou lá no ano 70, e destruiu com aquele templo lá e acabou com tudo. Esse foi o propósito de Deus. E a nossa oração é que você entenda, que os seus olhos sejam iluminados, você entenda que tudo está consumado e que você se comporte de acordo com a posição que o próprio Deus te colocou. Filho, passe o que passe, aconteça o que aconteça, tudo está consumado. Agora, se você, veja bem, olha o que eu vou te falar, se você está esperando alguma coisa acontecer, você está parado no tempo. Eu estou esperando Jesus voltar. Você está parado no tempo. Eu estou esperando Ele perdoar os meus pecados. Eu estou esperando Ele me abençoar. Você está parado. Está pior do que a avenida aqui, quando dá um engarrafamento. Tudo parado. Você vai morrer e não vai ver acontecer nada. Por quê? Porque tudo já aconteceu, pessoal. Já aconteceu. Cristo já consumou todas as coisas. O nosso último verso, um verso bem conhecido nosso, e aqui nós terminamos, Colossenses, capítulo 1, eu tenho certeza que você conhece esse verso, 1:27, diz assim, Colossenses 1:27, que diz assim, aos quais Deus quis, preste atenção, hein? Deus quis, por vontade dele, a vontade dele não pode mudar, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que somos nós, não somos judeus, somos gentios, qual é o mistério que Deus quis que fosse revelado a nós, os gentios? Escrito pelo apóstolo Paulo, Cristo em vós. Agora o finalzinho, o que diz no finalzinho? O que diz no finalzinho? Cristo em vós, esperança da glória. Olha, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, Cristo ainda não havia terminado o que ele havia proposto fazer, que era derrubar o templo e voltar. Por isso que Paulo falou, Cristo em nós, a esperança que tudo se consuma, que tudo seja terminado. Mas para nós, que estamos depois dessa época, a glória que Paulo e os irmãos esperavam, já veio na volta de Cristo no ano 70. Nós não estamos esperando a glória se manifestar. Paulo e os nossos irmãos que estavam ali, eles estavam esperando. Por isso que eles falaram, Cristo em vós, Paulo falou, é a esperança. Esperança. Nós não temos a esperança. Sabe como é que nós oramos hoje? Oramos assim, Cristo em nós, a certeza da glória. Estamos certos, pensados, estamos convictos. Não é mais uma esperança. Lá em primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 3, no verso 16, diz o seguinte, você não sabe que vocês são templo do Espírito de Deus, que o próprio Deus, o Espírito de Deus habita em você?
Essa é a nossa certeza, não é uma esperança, não. Já aconteceu, nós vivemos a glória, a nossa glória é essa, Cristo em nós, para sempre, abençoados. Abba, Pai, tudo está consumado, não é uma esperança, Cristo mora em nós. Os profetas falaram, explicaram, Jesus veio, consumou e Paulo explicou. Já aconteceu. Estamos abençoados, somos santos, somos perfeitos, somos filhos. O próprio Deus já habita em nós. Não temos pecado, porque Cristo perdoou. Ele pagou a dívida ou não pagou? Você é cristão ou você é ateu? O que você é? Você é cristão. Você crê que Cristo já consumou todas as coisas. A minha oração é que você creia dessa maneira, que o próprio Cristo já consumou todas as coisas. Abençoado, compartilhe a mensagem e se inscreva aí no nosso canal. Para qual razão? Para que a palavra corra e seja glorificada, e os nossos irmãos, eles entendam, eles possam compreender que tudo já foi consumado. E foi consumado pelo próprio Cristo. Aqui não tem participação humana. Aqui não tem essas lindas mãozinhas aqui. Não tem mesmo. Porque se tivesse participação humana, seria falha, alguma coisa estaria errado. Foi tudo consumado pelo próprio Cristo. Nós estamos numa posição, Ele nos colocou numa posição. Eu recebo que você tenha entendido que o Espírito que habita em você, na tua mente, no teu espírito, Ele mesmo te leve a entender o que está consumado na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos, receba aí a melhor semana, receba que tudo está bem, receba que você viva uma vida de filho, uma vida da sua posição que Deus te colocou. Andamos em boas obras, preparadas por Deus mesmo. Um ótimo domingo para todos e até o próximo domingo, se Deus assim, o nosso Pai, o dono da nossa vida, permitir, estaremos aqui falando mais a respeito dessa palavra. Muito obrigado pela sua participação e mais uma vez, compartilhe a mensagem, se inscreva no nosso canal do YouTube, que é muito importante para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados com todas as bênçãos. Muito obrigado pela sua participação. Abba, Pai.